Oi, meu povo lindo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? Pra você que tá chegando agora, me chamo Érica, fiz 27 anos essa semana e eu tenho uma loja de roupa no centro da minha cidade. Sou empreendedora há 3 anos, comecei a empreender, eu trabalhava ainda de CLT, depois eu saí do meu antigo trabalho, né? Fiquei trabalhando em casa durante 1 ano e 7 meses e depois eu coloquei a loja no centro da minha cidade, que tá pertinho de fazer 1 ano, e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, contar um pouquinho da experiência, né, e falar o valor que eu pago de aluguel e o que eu acho sobre o valor que eu pago. Então vamos lá, espero muito que vocês gostem e já vai deixando um like aí, tá bom? Então, muita gente já me perguntou quanto eu pago de aluguel lá na loja e eu não respondi, né? Falei que depois fazia um vídeo falando pra vocês. E por que eu não respondi? Não foi por conta do valor, porque eu não tenho isso. Foi porque eu estava no processo de observar, eu não poderia vir aqui no canal, né, falar eu pago tanto de aluguel e falar qualquer coisa pra vocês, porque são pessoas, né, e a gente tem que observar bastante o que a gente vai falar, o que a gente vai incentivar ou não incentivar aqui no canal. E foi a primeira vez, né, que eu aluguei um ponto assim, então eu não tinha muita experiência e eu tava observando tudo para depois vir aqui e falar com vocês. Quando eu aluguei esse ponto, eu procurei muito na minha cidade, andei tudo procurando ponto e não encontrava de jeito nenhum. E eu queria muito, né, abrir minha loja, era no final do ano, novembro, e eu queria muito abrir a loja e eu não passava nessa rua que eu aluguei o ponto, de jeito nenhum. Eu sempre andava por outros lugares, mas não passava ali naquela rua. E teve um dia que eu disse, já procurei em tudo, não encontrei, eu vou passar nessa rua aqui. Aí eu fui, né, e passei. Quando eu fui passando, tinha 2 pontos com a placa, dizendo lá que estava alugando, né, e eu fui, tirei foto da placa. Quando chegou em casa, eu entrei em contato com o dono do ponto, falei com ele e a gente marcou para olhar já no outro dia, eu e o meu esposo. Quando a gente chegou lá, ele perguntou qual era o ponto que a gente queria ver, né? E eu já falei logo, é o menor, o menor. Aí ele falou, vamos ver os dois. Eu falei, então tá bom. Ele abriu o primeiro ponto, enorme, enorme, dava para colocar uma clínica dentro desse ponto. Aí eu já fui logo dizendo, não, esse aqui não, que a gente quer um menor. Aí ele mostrou o ponto do lado, que também não é pequeno, vocês verem, né, eu gravando, ainda tem uma parte lá dentro, enorme, tem banheiro, e aí quando eu olhei, eu achei grande, enorme para minhas coisas, né, porque minhas coisas estavam em casa, estava cheio, lotado, mas quando eu olhei pro ponto, eu pensei logo na minha cabeça, gente, vai ficar vazio aqui minhas coisas. Só que eu gostei do ponto, ele também estava super educado com a gente, né, explicando, falando direitinho, e aí mostrou tudo lá dentro. Aí eu falei pra ele, né, que só ia usar aquela parte da frente e aquela parte de trás, não. Certo que hoje eu coloco algumas coisas lá dentro, também uso o banheiro, né, mas eu falando, né, pra ver sobre o aluguel. E aí perguntei o valor. Ele falou que o valor do aluguel era R$ 2.500. E aí eu perguntei também se esse era o menor valor do aluguel, e ele falou que sim, era o menor valor, R$ 2.500. E aí, quando ele falou esse valor, confesso para vocês, eu fiquei meio assim preocupada, né, pensando se realmente dava certo, porque era um valor alto para mim, né? Eu, com minha loja em casa, não tinha muito custo, eu tinha meus custos, porém nem se comparava a esse valor aí. E eu fui, disse pra ele que eu ia pensar, que eu ia ver direitinho com meu esposo e fui pra casa, né? Em frente do ponto tem um hotel enorme, grande, porém o hotel não é virado à frente pra gente, pro nosso ponto, é as costas do hotel, a parte de trás. Então fica meio escondido o ponto, fica assim. E na hora eu vi isso tudo, realmente eu vi. Só que como eu não tinha encontrado, né, nenhum ponto para mim alugar, eu queria muito abrir demais. Aí eu fui nos pontos do lado, nos comércios, e perguntei
se aquela rua era boa para comércio, o que é que eles achavam daquela rua. E o povo falou que sim, era boa sim. Só que lá nessa rua nunca teve uma loja de roupa, né? Eu fui a primeira pessoa a colocar uma loja de roupa naquela rua. Então, de qualquer forma, eu tava na indecisão sim, né? E eu sabia que eu era a primeira a colocar. Que o povo falou, que nunca teve uma loja de roupa não. E eu falei, mas vamos ver, né? E aí fiquei pensando, eu e meu esposo, e o dono do ponto mandou uma mensagem pra gente, né, perguntando se a gente ia realmente querer o ponto, que ele já ia ajeitar pra gente. E eu fui e entreguei nas mãos de Deus, em primeiro lugar, né? Entreguei nas mãos de Deus e sim, a gente foi e alugou esse ponto de R$ 2.500. Então foi isso, gente, a decisão foi tomada, a gente alugou esse ponto, né? E quando eu decidi que ia alugar, falei pra ele que sim, a gente ia alugar o ponto. A gente começou todo aquele processo, passou energia pro meu nome, passou água também. Aí a gente foi fazer o contrato, né? O contrato de 1 ano. E aí eu falei com ele que esse contrato de 1 ano tava ruim pra mim, se ele não poderia fazer um contrato de 6 meses, porque eu ia ver, era a minha primeira vez que eu estava ali alugando um ponto, eu não tinha muita experiência, então eu queria que ele fizesse para mim um contrato de 6 meses. E ele falou que não teria como fazer um contrato de 6 meses, né? E aí ele foi e falou assim comigo: eu vou fazer um contrato de 1 ano e no contrato eu vou colocar que se você decidir sair do ponto com 6 meses, você não me paga nada, não me paga multa, não me paga nada. Aí eu concordei, falei, agora ficou ótimo pra mim. E assim a gente fez o contrato, né, dessa forma. E passou 6 meses, continuei lá, né, graças a Deus, e foi indo. E o que é que eu acho do ponto que eu aluguei? Sinceramente, gente, não foi ruim. Uma experiência boa, né, uma experiência e tanta. Tá sendo pra mim. Vai fazer 1 ano em novembro, falta só 2 meses praticamente, né? E eu estou lá. Só que o que eu venho observar durante esse tempo é que onde está meu ponto é uma passagem de pessoas, né? Essas pessoas, elas passam quase sempre as mesmas pessoas, porque vem do trabalho, vai para o trabalho, vem novamente. E é isso, não passa assim, pessoas diferentes na minha rua. Passa uma vez ou outra, né? Mas não passa tanta gente diferente. Porque, tipo assim, o povo da região todinha, né, não passa ali. Alguma vez ou outra, mas fica mais ali no calçadão. Porque meu ponto, ele é no centro, porém ele não é no calçadão. Então o povo que vem das regiões, né, eles ficam mais por ali pelo calçadão. Então, de certa forma, eu já tô perdendo meio que esse cliente que vem de fora, né? E eu fico mais com os que passam ali e com minhas divulgação no Instagram, né? Porque eu divulgo bastante mesmo no Instagram, todo dia eu posto, todo dia eu tô fazendo conteúdo, então eu fico mais com a divulgação, né, do Instagram. O povo vem através do meu Instagram e o povo que passa ali sempre, né? Mas não tem aquele público de fora, da região. E minha loja vai fazer 1 ano, meu contrato, né, vai vencer e eu estou na indecisão. Na indecisão se eu continuo no meu ponto ou se eu saio daquele e procuro outro mais próximo ao calçadão, onde pegue ali pelo menos um pouco do povo que passa, né, o povo das regiões, porque é bom também o ponto ficar mais visto, porque onde eu tô é um pouco escondido, né, fica atrás de um hotel. Eu já mostrei aqui pra vocês nos outros vídeos onde fica meu ponto direitinho. Então, eu estou aí indecisa, pensando o que é que eu vou fazer, né? Vou entregar nas mãos de Deus e daqui pra novembro eu vou decidir. E o que eu decidi, eu vou estar aqui mostrando pra vocês, vou filmar. Se eu for fazer a mudança, eu vou filmar também pra vocês, tá bom? Vou mostrando tudo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e um beijo, até o próximo vídeo.